Nós sempre somos chamados aqui, nós temos que dar um nome para as palavras, para ficarem fáceis de serem identificadas depois. Essa palavra eu quero dizer que, se eu puder dar um nome para ela, eu vou dizer, é tudo sobre Jesus Cristo. É tudo sobre Jesus Cristo e nada sobre nós, ou muito pouco a nosso respeito. Eu tenho ficado muito... Nós que temos mais tempo, mais caminhada, mais anos de caminhada com o Senhor Jesus. Eu me converti com 10 anos, mas desde bebezinho fui levado pelos meus pais para a igreja, fui apresentado cedo na igreja. Eu sabia um monte de versículos de cor e não era convertido. Eu gravava programas de rádio cristãos e eu ainda não era convertido, mas eu já estava sendo trabalhado pelo Senhor, mas eu me converti aos 10 anos. Então, você imagina que eu tenho aí quase que 40 anos acompanhando, convertido, o Evangelho do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, as denominações, os ministérios, pessoas que apareceram, líderes fantásticos que o Senhor levantou, gente séria, gente de oração, gente sincera, gente poderosa na palavra. Mas como o Senhor disse acerca dos últimos dias, os últimos dias apresentam um tempo em que a igreja caminha para uma apostasia. E a igreja do Senhor Jesus, ela tem caminhado na apostasia, tem avançado na apostasia. Em muitos lugares é pregado qualquer coisa que não é o Evangelho de Deus, tem um rótulo de Evangelho de Deus, mas o que tem dentro é outra coisa, não é o Evangelho de Jesus Cristo, é um Evangelho humanista, é um Evangelho que tem procurado satisfazer as necessidades das pessoas, é focado em satisfazer os prazeres das pessoas. É como se o Senhor Deus agora, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, Criador do universo, Criador de tudo que a gente nem imagina, Criador através do Senhor Jesus, é como se agora Ele fosse o nosso servo, e agora nós descobrimos orações mágicas, orações poderosas, orações custosas, e quando nós acertamos essas orações, nós obrigamos Deus a atender os nossos desejos pessoais, nós obrigamos o Senhor a fazer o que nós queremos, e parece que agora Deus somos nós, e o Senhor agora é servo. E se esse Evangelho existe, ele é o falso Evangelho. Esse Evangelho está sendo pregado, não é o Evangelho real, verdadeiro, da cruz de Cristo, porque o Evangelho é tudo acerca do Senhor Jesus Cristo, e pouco ou nada a nosso respeito. O que é a nosso respeito é quando nós somos chamados para servi-lo, o que é a nosso respeito é quando nós somos chamados a fazer a obra dele, para que ele seja glorificado. O que diz respeito a nós é recebermos os dons que Ele nos dá, para que nós sejamos frutíferos a Ele. O que é respeito a nós é que Ele preparou boas obras, para que nós possamos andar nelas, para que nós recebamos os galardões que Ele disse que nos dará, para que naquele dia, diante do Senhor, nós peguemos essas coroas, esses galardões, e nos prostremos aos pés dEle, e entreguemos a Ele todo galardão, todo louvor, toda honra e toda glória, porque tudo é a respeito de Deus, porque Deus revelou através do apóstolo Paulo, que Ele fez convergir em Jesus Cristo, e para Jesus Cristo, todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. O centro é Jesus, o centro não é você, nem você nem eu. O centro da criação é Jesus. E Paulo, ele nos traz revelações preciosas acerca de Jesus. Esse texto de Colossenses que eu quero compartilhar com vocês, Colossenses capítulo 1, versículos 15 a 22, eu quero meditar nesses textos. Eu quero trazer para você uma revelação mais profunda de quem é Jesus, porque muitas vezes nós perdemos a revelação, ou talvez muitos de nós, ou muitos de vocês que estão assistindo esse vídeo, entraram numa igreja evangélica. Muitos de vocês se tornaram até evangélicos. E se tornar evangélico é socialmente bom, é moralmente bom, você conhece muitas pessoas legais, você convive num ambiente feliz. Entra numa reunião que tem adoração, é tremendo, você sai impactado da adoração. Entra num ambiente de oração, você sai impactado da oração. Mas quando você sai, você passa pelas portas, porque acabou a reunião, aquilo se esvai, porque aquilo é só exterior, mas aquilo não é interior. E o que é importante é que se você conhece Jesus Cristo e tem uma experiência com Jesus, você deixa de ser evangélico e passa a ser filho de Deus. E a vida de Jesus entra em você, e quando você entra nesses ambientes de louvor, de adoração, não só te fazem bem, mas você participa, você flui, você adora, você participa do ambiente de oração, e quando você está, você flui, você adora, e quando você sai, o Senhor Jesus te acompanha, porque Ele está em você. Você não se beneficiou apenas do ambiente da igreja, do ambiente da reunião dos santos, mas agora você tem uma vida nova. Mas em muitos desses lugares em que você foi chamado a ser evangélico, e você conheceu talvez uma igreja evangélica e fez parte, e eu quero falar também com você que talvez um dia você fez parte de uma igreja evangélica e você deixou de ser evangélico, porque alguém te magoou, alguém te ofendeu, alguém te feriu, alguém não fez o que você esperava. Eu quero que você entenda que ex-evangélico existe, muitos, milhares, infelizmente,
mas não existe ninguém que seja ex-filho de Deus. Talvez você foi evangélico e nunca conheceu Jesus Cristo, e o Senhor te trouxe aqui para me ouvir, porque Ele quer te dizer que você foi evangélico, mas você não conheceu Jesus, e você precisa conhecer Jesus. Jesus não era evangélico, aleluia, Jesus é Deus, e Jesus, Ele quer transformar a sua vida, Jesus, Ele quer operar no seu interior algo que a religião pode, nenhuma religião pode produzir, muito menos a religião evangélica, mas Jesus produz de dentro para fora. Então eu quero marcar hoje, nesses poucos minutos, uma revelação de Jesus que Paulo trouxe na carta aos Colossenses, e essa carta aos Colossenses, diga, essa carta é para mim, diga isso, essa carta é para mim, receba essa carta de Paulo para você nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você está assistindo esse vídeo, porque o Senhor vai se encarregar de fazer ele chegar até você, se Ele achar que eu sou a pessoa que vou falar de uma maneira que você vai receber, senão Ele vai colocar outros pregadores, Deus tem vários pregadores, cada um conforme a sua chamada, mas se Ele te colocou para me ouvir, é porque Ele entende que o que eu tenho para falar é exatamente o que Ele quer falar com você, do meu jeito de falar, no meu tom de voz de falar, na revelação dEle que eu tenho, então Ele preparou isso, eu não podia preparar, eu nem sei quem está aí. Quando eu estou aqui, eu sei quem está aqui. Quando está o povo aqui, eu sei quem está aqui. Hoje eu nem sei onde está indo, mas o Senhor sabe. E Ele chamou você para me ouvir neste dia. Ele quer falar com você acerca de Jesus. E no capítulo 1 da carta de Paulo aos Colossenses, no versículo 15, nós vemos então que Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem todas as coisas tenha a primazia, porque aprouve a Deus que nele, em Jesus, residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que também outrora eram estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, aleluia, em nome de Jesus. Então veja, Jesus Cristo, Ele é a imagem do Deus invisível. Deus é invisível, Deus é Espírito, por isso que importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade, mas Jesus é a manifestação visível, ou foi, ou veio como a manifestação visível do Pai, aqui na terra, reconhecida em figura humana. Então não é somente Deus Espírito, mas Deus falando, a palavra de Deus é uma palavra também invisível, e aí a palavra de Deus nos revela que Jesus, Ele se fez a própria palavra de Deus, então Ele é a revelação do Deus invisível, mas Ele é a revelação agora, a materialização da palavra invisível de Deus, reconhecida em carne, reconhecida em figura humana. Jesus veio então, e a palavra do Senhor, a vida do Senhor Deus se manifestou em uma pessoa humana, reconhecida em figura humana, Jesus o Cristo, Filho do Deus vivo, que se fez carne por amor a você e por amor a mim. E então Ele vem através de Maria, e Ele vem através de Maria para receber o corpo físico, o corpo biológico. Ele precisava nascer aqui como homem, e Maria foi mãe de Jesus Cristo, o homem, mas Jesus, o Cristo, Filho de Deus, o Pai. Então Maria não foi mãe de Deus, mas ela foi mãe de Jesus, o Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Deus. Jesus se manifestou, a manifestação de Deus, pelo poder do Espírito Santo em Maria, para que Ele andasse por essa terra, para que Ele vencesse o pecado, para que Ele fosse morto na cruz do Calvário, levasse o seu pecado e o meu pecado sobre si, para que Ele derramasse o seu sangue, sangue de homem, da parte de Deus a nosso favor. Então Ele é a imagem, a expressão visível do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque veja, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e sobre a terra. Querido, querida, você não tem ideia do que existe no céu.
Nós temos alguma revelação do céu dada em Apocalipse em alguns momentos, em Ezequiel, em Isaías 6. Há momentos em que profetas da parte do Senhor revelaram realidades celestiais. Moisés revelou o tabernáculo. Muitas coisas foram reveladas do que está no céu. Tem um monte, milhões de coisas no céu que nós não temos ideia quais sejam. Todas estas coisas foram criadas por Jesus. Entenda. A grandiosidade da obra de Jesus existem coisas invisíveis no céu, existem coisas invisíveis nas dimensões que nós não conhecemos e não sabemos, que foram criadas por Ele. E nós temos as coisas visíveis. Só as coisas visíveis já são maravilhosas, e você tem acesso a coisas visíveis da parte de Deus que foram criadas em Jesus e por Jesus e através de Jesus. O que nós vemos já é suficiente, porque nós não vamos conseguir nessa vida ver todas as coisas visíveis que foram criadas por Jesus. Você consegue entender isso? Você não conseguirá ver todas as coisas visíveis criadas por Ele, que dirá as invisíveis. Então, como nós podemos reduzir Jesus a um profeta, a um líder religioso, a um revolucionário, a um filósofo? Isso é ridicularizar a realidade de quem é Jesus o Cristo. E se você conhece Jesus o Cristo, você não pode cair nesse tipo de conversa e achar que isso pode ser até verdade. É uma maneira de ver Jesus? Não é. É uma maneira esvaziada, é uma maneira afrontadora de dizer que Jesus pode ser reduzido a alguma coisa de personalidade humana. E Ele então fez todas essas coisas, tudo foi feito por Ele e para Ele. Se você continuar comigo, tudo foi criado, final do versículo 16, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Sabe aquela figura da mitologia que tinha um tal de Atlas, que carregava o mundo nas suas costas? Muitas coisas da mitologia foram trazidas pelo mundo espiritual por anjos caídos que vieram aqui na terra e corromperam a ordem natural da humanidade antes do dilúvio, e esse foi um dos motivos pelo qual o dilúvio veio, e foi um dilúvio universal, porque a terra toda se corrompeu com essas ideias que tentavam pegar aspectos de quem Deus é e colocar várias divindades para que cada uma delas pudesse fazer alguma coisa ou ser responsável por alguma coisa. Mas a Bíblia me diz que nele, em Jesus, tudo subsiste. Tudo subsiste em Jesus, pelo poder da sua palavra, pela glória que o Senhor estabeleceu nele, pela honra que o Senhor Deus Pai colocou em Jesus, o Filho, Jesus Deus, Filho, manifesto em carne, vitorioso sobre tudo para a nossa salvação. Ele criou todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, e nele todas as coisas são mantidas como estão, a Ele a glória. Então até aqui nós estamos vendo quem é Jesus em relação à criação, em relação ao mundo, de uma maneira muito rápida e muito breve, e em poucos versículos Paulo dá uma revelação. E essa revelação é para quem não conhece Jesus ainda como Senhor e Salvador, essa é a revelação de quem é Jesus. Então, se Jesus fosse chegar até você e dar o seu cartão de visitas, esse texto dado por Paulo é como se fosse um cartão de visitas de quem é Jesus. Muito mais do que um líder, muito mais do que uma pessoa, muito mais do que o fundador de uma religião, muito mais do que qualquer maneira que você possa reduzi-lo a uma figura humana, Ele é tudo isso. Mas se você está em Cristo, se você já é de Jesus, aí Paulo agora começa a trazer então quem é Jesus para a igreja. E ele começa no versículo 18, Jesus é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus é o cabeça da igreja. Não é um pastor, não é um bispo, não é um apóstolo, não é um líder humano. Nós somos servos do Senhor, em posições ministeriais de servi-lo, mas é Jesus o cabeça da igreja. Ele reina sobre a igreja, Ele é o Senhor da igreja. A Ele toda a glória, a Ele toda a majestade, a Ele todo o poder. O lugar de primazia na igreja é do Senhor Jesus. Ele, e não homens. É por isso que tantas pessoas se magoam com a igreja evangélica e vão embora, porque põem a expectativa no pastor, e às vezes o pastor chama essa expectativa para ele. Aqui eu já pedi perdão para todo mundo antecipadamente, eu e a Fúvia várias vezes, porque, queridos, nós não queremos, mas nós vamos errar um dia com você.
Um dia nós vamos não fazer o que você esperava que a gente fizesse, que nós nunca dissemos que faríamos, e as falsas expectativas também geram frustração, maus entendidos geram frustração. Se você colocar a sua expectativa no seu pastor, no seu bispo, no seu apóstolo, no seu missionário, em quem quer que seja a forma como a sua denominação, a sua igreja estabelece a liderança, se você colocar o seu foco nessa pessoa, você vai se decepcionar, você vai sair pelo engano, você vai ser presa para Satanás, porque esse lugar não é de uma pessoa, esse lugar é do Senhor Jesus. Ele é a cabeça da igreja, e Ele trabalha na igreja, apesar de pessoas tão imperfeitas, tão desajeitadas, tão despreparadas como nós pastores somos. Ninguém é preparado para ser o que alguém espera que um pastor seja. Eu tenho que ser preparado para aquilo que Deus espera que eu seja. Eu tenho que fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Eu tenho que me preparar no limite daquilo que o Senhor considera que é a minha posição. Mas é Ele o Salvador, é Ele o Senhor, é Ele que responde às orações, é Ele que opera a transformação nas suas vidas, é Ele que opera nas vidas daqueles que creem, é Ele através do seu Espírito Santo e não nós. Nós somos trabalhadores da sua casa, nós somos servos da sua casa. Então não se decepcione comigo, porque eu também não me decepciono com você. Nós todos queremos ir juntos servir ao Senhor com alegria, da melhor forma e da melhor maneira, porque é Ele o cabeça. Isso é corpo. O corpo é saber que nós precisamos uns dos outros, e todos os dons dentro da casa do Senhor têm função, tem lugar e tem papel. O Senhor quer um corpo bem ajustado, e um corpo bem ajustado tem todos os dons, tem todas as manifestações, e a palavra de Deus tem vários lugares nas cartas de Paulo em que ele fala para nós fazermos coisas uns aos outros, instruir-nos uns aos outros, orando uns pelos outros, exortando-nos uns aos outros em amor. Não é isso? Nós temos várias manifestações de dons uns aos outros. É claro que nós, pastores, líderes, temos um chamado do Senhor, temos uma função e uma posição na igreja, e nós devemos exercê-la com temor, reverência, com coração quebrantado e contrito. Mas nós fazemos isso debaixo de Jesus, o cabeça da igreja. Qualquer que seja a igreja, seja uma igreja não denominacional, seja uma igreja de comunidade, seja uma denominação grande e conhecida, em todas elas, o Senhor Jesus é o cabeça. Então nós estamos todos na mesma igreja invisível de Jesus Cristo. Não há divisão entre nós, não há diferença se Jesus é o cabeça. Podemos ter um culto mais barulhento, um culto menos barulhento, podemos cantar mais ou orar mais, podemos expulsar mais demônios ou manifestar mais a cura do Senhor. Cada ministério tem uma manifestação predominante do poder do Senhor Jesus, mas todos os dons são do Senhor Jesus, todos são manifestações de quem Ele é. Tudo o que acontece, acontece pelo poder do Senhor Jesus e não pelo poder dos homens que estão fazendo, exercendo os seus ministérios em nome dEle. Nós fazemos o que o Senhor nos manda fazer, e Ele faz o que nós não podemos fazer. Não seja um ex-evangélico, ou então seja um ex-evangélico e volte para a casa do Pai, para ser alguém que tem Jesus como cabeça, e não mais evangélico, mas alguém convertido a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o cabeça do corpo da igreja, Ele é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Sabe o que isso significa? Antes de Jesus morrer e ressuscitar, 7 relatos de ressurreição nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos o filho da viúva de Sarepta, o filho da viúva de Sidom. Nós encontramos aquele moabita que estava enterrado, quando o corpo de Eliseu caiu no sepulcro, ele ressuscitou. Nós temos a ressurreição de Lázaro, temos a ressurreição de Dorcas, temos a ressurreição do filho da viúva de Naim. E se eu esqueci de alguém, nós tivemos ressurreições antes do Senhor Jesus, mas todos esses que ressuscitaram morreram. Jesus é o primogênito que ressuscitou dentre os mortos e não morreu mais, porque Ele recebeu a sua vida de uma forma definitiva, Ele entregou a sua vida. Ninguém matou Jesus. Eu criei um neologismo, eu sempre falo, se fosse possível dizer, Jesus se morreu. Na cruz do Calvário, Ele entregou o seu Espírito. Ninguém tinha autoridade para matá-lo se Ele não quisesse morrer, mas Ele se entregou, e Ele passou pela morte, e Ele é o primogênito dos que ressuscitaram para não morrer mais. Os mortos em Cristo que morreram antes de nós, eles vão ressuscitar naquele dia glorioso para não morrer mais. Eu espero ser transformado e passar do mortal para o imortal e ser arrebatado, estar com o Senhor face a face. Eu espero isso, mas eu não precisarei mais passar pela morte nunca mais, porque o Senhor Jesus nos dá a vida eterna, e a vida eterna está nele, o primogênito
primogênito dentre os irmãos, aquele que conquistou esta vitória definitiva pelo seu poder, porque Ele em todas as coisas, Ele é o princípio, Ele é o começo de tudo, Ele é o começo de uma nova raça, se eu puder falar assim, um novo povo. Nós somos sacerdotes reais, constituídos nele para servirmos a Deus e estar com Ele para sempre. Em Adão nós temos o primogênito que pecou e que morreu. E aqueles que ficam filhos de Adão e não são feitos filhos de Deus, permanecem nesse lugar. O primogênito deles é a morte, é o pecado em Adão. Mas quando nós nascemos em Cristo, ressuscitamos em Cristo, Ele agora é o primogênito dos que têm vida eterna, dos que viverão com o Senhor para sempre, dos chamados para serem santos. Essa é a nossa posição em Cristo, que começou nele, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, tudo em Jesus. E Ele, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Veja, o texto diz que Jesus reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Todas as coisas, Ele está falando de tudo o que foi criado. Todas as coisas que foram criadas, toda a criação, tudo que foi usurpado por Satanás, que estava nas mãos de Adão, quando Deus entregou toda a criação para Adão, Adão entregou toda a criação para Satanás, Satanás começou a exercer direito como um usurpador de todas as coisas, usurpador das riquezas da terra, usurpador dos reinos da terra, usurpador de todo o potencial criativo do homem, tudo que o homem trabalha, tudo que o homem faz no seu estado natural, tudo isso Satanás adquiriu o direito de usar e de usufruir. Não sabemos outras coisas que o pecado aqui tenha causado, mas Jesus agora reconciliou consigo todas as coisas, mas não reconciliou consigo todas as pessoas. Ele ofereceu acesso para todas as pessoas, nós vamos ver isso já, mas aqui está claro que Ele reconciliou consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Lembre que Satanás começou o seu pecado no céu. Leia depois Isaías 14, Ezequiel 28, fala de como foi a queda de Lúcifer. Algo foi atrapalhado na ordem celestial a partir do pecado de Lúcifer, e esse pecado entrou na terra. O sacrifício de Jesus é poderoso para afetar as coisas da terra e para afetar as coisas do céu. A Bíblia não diz tudo. Nós podemos especular, mas especular não é uma boa ideia. Nós podemos simplesmente crer que há coisas do céu que foram perturbadas pelo pecado e que Jesus reconciliou consigo todas essas coisas, inclusive as dos céus, que foram perturbadas. E Ele nos fala então que a nós, versículo 21, que antes, outrora, éramos estranhos e inimigos no entendimento pelas nossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Então veja, essa palavra pode ser para você e pode não ser para você. A minha pergunta é: você se reconciliou com Ele? Você se reconciliou com Cristo na sua morte na cruz? Você entendeu aqui, ele está falando de como nós éramos estranhos, inimigos no entendimento. Você ouvia talvez o evangelho ser pregado, no seu entendimento você falava: isso não tem lógica. Ou, não, eu não sou tão ruim assim, eu não sou pecador, eu sou uma boa pessoa, eu faço caridade, nunca matei, nunca roubei, pago meus impostos em dia, eu não traio a minha mulher, eu bebo só socialmente. E você pode racionalizar na sua mente um monte de desculpas para justificar a sua posição e para rejeitar a Jesus. Aliás, eu acho que quanto mais alguém quer rejeitar a Jesus, quer rejeitar a obra do Evangelho, quer rejeitar a existência de um Deus Criador, tem que enfiar a sua cabeça e o seu tempo todo para estudar e ler as melhores filosofias produzidas pelos seres humanos, os textos mais inteligentes produzidos pela inteligência humana, e tem que programar muito a sua mente para olhar todas as coisas e rejeitar Deus e rejeitar Jesus, porque é um exercício mental de conseguir negar o que é inegável, de conseguir fundamentar uma lógica contra aquilo que vai totalmente contra a lógica. Tem que ler muito, tem que ter um entendimento muito profundo, porque o Senhor nos chama a receber a sua palavra pela fé, e a fé
vem pelo entendimento, vem pelo ouvir a palavra. A fé não é um salto no escuro, é algo irracional, mas a fé é um salto na revelação da palavra de Deus, que atende o nosso entendimento, atende a nossa lógica, mas ainda assim nos chama a transcender a nossa lógica em uma dependência completa, cega literalmente, pela fé na palavra dele. E a conversão então pressupõe que há uma luta no seu intelecto, há uma luta na sua mente. O campo de batalha espiritual é o campo da sua mente, e nessa mente você recebe vitória em Jesus para vencer o padrão de pensamentos anteriores, para receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador pela fé. Não mudar de religião, não mudar de dogmas, mas mudar de posicionamento espiritual. E o que é tremendo é que o que o Senhor fala, versículo 22, a segunda parte, para nos apresentar perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Meu querido, minha querida, em Jesus, você e eu podemos ser santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Nós temos a impressão, pela cultura religiosa do Brasil, de que santo é só aquele que já morreu e faz milagre depois que já morreu. A palavra de Deus nos diz que santo é aquele que recebe a vida através daquele que já morreu e ressuscitou, Jesus Cristo. A Bíblia chama a todos aqueles que nasceram de novo de santos. Se você pegar todos os textos do Novo Testamento, em especial os textos da igreja depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo, as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, Tiago, você vai ver que o Senhor chama a todos aqueles que nasceram de novo de santos. Nós somos santos em Jesus Cristo. Eu sou o Santo Haroldo, em nome de Jesus Cristo. O que não quer dizer que eu sou uma pessoa santa no que você e eu rotulamos de ser santo. Pergunta para minha esposa. Eu posso ser um pouco mais santo aqui pregando, mas na minha casa talvez ela vai denunciar algumas áreas ruins minhas, porque eu não sou santo aqui na terra, eu sou santo no céu, aleluia. Deus me vê santo em Jesus Cristo, e no céu os meus pecados já foram apagados, e eu vou tratar sobre isso na última etapa dessa palavra. Então Jesus me apresenta no céu diante dele, santo, inculpável, irrepreensível. Por quê? Porque ele pagou a minha conta. No céu eu sou santo, aqui eu preciso me santificar. E como é que eu me santifico? Toda vez que eu peco, e é claro que eu continuo lutando contra o pecado, mas agora eu não sou um pecador, eu sou um santo que luta contra o pecado. Agora o pecado não tem mais domínio sobre mim, porque eu não estou mais debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Agora eu tenho o poder do Espírito Santo para vencer a tentação. Eu tenho a palavra de Deus para mudar o meu padrão mental, e eu poder entender o que eu posso e não posso fazer, o que eu devo e não devo fazer, e como eu organizo a minha vida e o meu dia a dia para fugir de áreas limites, onde eu sei que eu vou me colocar numa situação vulnerável para ser exposto ao tentador, que é Satanás. Satanás, ele é o tentador, mas ele não te obriga a pecar. Pecar é sua decisão, ele é só o tentador. E o Senhor nos concede vitória contra a tentação, o Senhor nos concede graça contra a tentação, e se caímos, Ele nos concede perdão do pecado quando caímos na tentação, porque o Senhor reina, o Senhor reina, o Senhor tem solução para o pecado. Então Jesus nos apresenta santos, inculpáveis e irrepreensíveis naquele dia, para a glória dEle. Mas agora eu quero entrar na última etapa dessa palavra, e eu quero compartilhar com você onde você está nesse capítulo mesmo de Colossenses. Volte para os versículos 13 e 14. Esses versículos estão no começo, e eu pulei de propósito, porque antes de Paulo começar, ele fala do que aconteceu, ou do que pode acontecer conosco. Paulo nos diz, versículo 13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos redenção e remissão dos pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Essas duas palavras você precisa entender muito bem, para você entender o que você como crente não pode considerar normal no seu pecado. O que você como crente precisa entender a realidade desta dimensão do que foi feito por Jesus na cruz do Calvário. Aqui Paulo usa duas palavras. Ele usa a palavra redenção e ele usa a palavra remissão. Redenção é uma palavra que diz respeito, o grego seria apolutrosis, que significa uma libertação
efetuada pelo pagamento de um resgate. Redenção, libertação obtida pelo pagamento de um resgate. Agora imagina a cena. Muitos filmes já retrataram algo assim, mas imagina que não é filme, é vida real. Então, o filho ou a filha de alguém, num desses países fechados, totalmente impossíveis de uma pessoa entrar. Então, esse filho ou essa filha é preso, está num lugar horrível, sofrendo muito, com o risco de ser morto, já jurado de morte, faltam poucos dias para ser executado. Pensa alguém que você ama numa situação assim, num lugar assim. Aí imagina como nos filmes recrutam os maiores heróis, aqueles caras que são treinados para a guerra, são treinados em armas, são treinados em estratégia, são treinados em tecnologia. E um grupo de 20, 25, 30 homens saem, pegam aqueles helicópteros espetaculares de filme, ou aviões, helicópteros, todo o roteiro, eles saem e são investidos milhões de reais naquela operação, para eles entrarem no país, algumas coisas dão errado e uns 3 ou 4 morrem na entrada, e para chegar e para resgatar aquela pessoa ainda acontece mais um acidente, 2 são presos, são torturados e mortos, e vai mais um pouco, e aí descobrem que as famílias deles, os que estavam lá, os caras desse sistema de governo descobrem onde moram as famílias e matam as famílias, torturam as famílias para eles pararem com aquela missão, porque está invadindo ali uma soberania nacional, e já morreram muitas pessoas, e aí sobram 10 desses caras, e quando eles vão chegar naquela masmorra, aquele lugar inexpugnável, aqueles planos fantásticos, tecnologia, e matam guardas, mas alguns são feridos de uma maneira definitiva na vida, e aí na última hora chega somente um sobrevivente desta equipe de resgate, chega lá para salvar aquela pessoa que estava presa no resgate, e quando ela chega, chegamos, vamos embora. Aí a pessoa que estava cativa fala o seguinte: não, eu não quero ir embora não, eu quero ficar aqui, está bom assim como eu estou, está tudo bem, me deixa aqui. O que você acha que aquelas pessoas que se envolveram na missão de resgate iam pensar acerca dessa pessoa? Que coisa absurda! Como é que a gente pode imaginar que alguém que estava naquela situação sabe que houve um movimento como esse feito para libertá-la daquele cativeiro, e quando chegam e abrem a porta da masmorra e fala: sai, vamos embora, viemos te salvar, fala: eu não quero. Essa pessoa é você. Se quando alguém prega acerca do que Jesus fez pela sua vida, você fala: eu não quero. A maior missão de resgate foi feita a seu favor por Jesus na cruz do Calvário. E acho que uma das coisas mais odiosas que tem é o sequestro, porque no sequestro tiram alguém muito querido e cobram uma fortuna, e alguém vai pagar uma fortuna simplesmente para ter de volta o que sempre foi seu e que nunca deveria ter sido tirado. E essa é exatamente a figura dos seres humanos. A humanidade é do Senhor Jesus. Todas as coisas foram criadas para Ele. Todas as coisas foram criadas para Ele em nome de Jesus. Todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Jesus. Toda a humanidade era dele por direito e por herança. E o que acontece agora? Satanás aprisionou toda a humanidade na masmorra do pecado. E Jesus veio com o seu plano de resgate. E o plano de resgate do Senhor Jesus, ele é feito na cruz do Calvário. Ele veio oferecer redenção, pagou alto preço, se esvaziou de ser Deus, reconhecido em figura humana. Ele fez tudo isso por amor a você, e na hora que Ele quer abrir a porta da sua cela da masmorra, você fala: eu não quero, está bom aqui, eu não acredito. Agora, se você recebeu a Jesus como Senhor do pecado, entra a remissão dos pecados. E a remissão dos pecados, de novo, a gente pensa que Deus, por ser todo-poderoso, Ele pode simplesmente perdoar os pecados e esquecer os pecados e apagar, e fica tudo por isso mesmo. Se alguém te pagar um almoço e o almoço é grátis para você, significa que ninguém pagou o almoço?
Não dá para o teu amigo chegar para o restaurante, o dono do restaurante, e falar, olha, cara, eu quero pagar aqui um almoço aqui para o meu amigo. Então você não cobra da gente que eu quero que ele ganhe almoço de graça, tá bom? Você acha que o cara do restaurante vai ficar feliz com você? Claro que não, então paga você. Então o Senhor, Ele precisou pagar o preço do nosso pecado para que Deus nos perdoasse em Cristo. Não significa que Deus apagou o seu pecado. Significa que Jesus pagou. Jesus pagou o preço dos seus pecados para que você pudesse ser perdoado por Deus e para que diante de Deus você não deva mais nada. Eu quero encerrar dessa forma. Pode ser que você seja um desses dois. Se você é o cara da masmorra, é o dia de você entender o que Jesus fez por você por amor. Que toda uma operação de resgate foi feita por você. Porque o Senhor Jesus te conhece, te ama. Ele envolveu um monte de gente nesse processo. Muitas pessoas morreram para que o Evangelho chegasse até os nossos dias. Pessoas pagaram com a sua própria vida para que a pregação do Evangelho alcançasse a cada um de nós 2000 anos depois que Jesus morreu. Tem países que pessoas ainda morrem hoje para levar esta informação do resgate para pessoas que estão cativas. Algumas estão cativas literalmente em masmorras. Outras estão cativas nas masmorras dos pensamentos, do ressentimento, da dor, da falta de perdão, da amargura. E o Senhor Jesus quer libertar você dessa masmorra, Ele quer te libertar, Ele quer te tirar desse lugar. E chegou a operação de resgate até você agora, e eu te digo, não rejeite a operação de resgate. Não rejeite essa operação de resgate. Foi um alto preço pago por você por amor. Receba o amor de Deus na sua vida. Entregue a sua vida a Cristo. Onde você está agora assistindo esse vídeo, faça uma oração, Senhor, eu quero entregar a minha vida para o Senhor. Eu entendi hoje o que foi o preço que foi pago, eu entendi quem o Senhor é, eu entendi a tua obra, eu entendi a grandiosidade de quem o Senhor é, eu não consigo pôr em palavras. Eu entrego minha vida hoje, perdoa meus pecados, me liberta dessa situação, eu quero ser teu. Faça essa oração. Se precisar de ajuda, manda mensagem para a gente, manda aqui no site da igreja, manda onde você achar, tem vários acessos, ou para a pessoa que te ofereceu esse link, procura a gente na internet, Ministério Cristão Alfa e Ômega, fala conosco, tem aqui informações aqui. Mas pode ser que você é desses que já saiu da masmorra, você já entendeu e foi liberto, só que para você o pecado ficou uma coisa tão barata, que você é um desses crentes que quer viver brincando com o pecado, cuidando de pecados de estimação, porque você não entendeu a gravidade do preço que foi pago na cruz pelo seu pecado. Deus te perdoa o seu pecado, Ele apaga o seu pecado, Ele te considera e te recebe santo, inculpável e irrepreensível, porque o preço desse pecado caiu sobre Jesus. Este preço de pecado caiu sobre Jesus. Se você tem revelação do amor de Deus em Cristo, você não pode permanecer no pecado. Se você tem revelação de quem Jesus Cristo é, saiba que Ele está voltando. Falta pouco tempo para Ele estar aqui. Falta pouco tempo para Ele buscar os que são dEle. Você tem certeza que você é dEle mesmo? Vivendo no pecado dessa maneira que você está vivendo? Vivendo alheio à vida de Deus dessa maneira que você está vivendo? Você tem certeza que você é dEle de verdade? A palavra de Deus nos diz que o amor de Cristo nos constrange. A minha oração hoje é para que esta palavra, pela ação do Espírito Santo, esprema seu coração, constranja seu coração, que você olhe para a sua vida e você fale, eu não posso mais viver assim, eu preciso fazer a diferença, eu preciso ser chamado cristão de uma maneira digna, eu preciso honrar o meu Senhor, eu preciso fazer a minha parte. Até para você fazer essa sua parte, é pelo poder do Espírito Santo, é pela palavra de Deus, é a vida de Cristo em você, mas começa com a sua decisão de falar, eu quero. Se você está vivendo uma vida assim, como um cristão, faça a sua oração aí, confirme que Jesus não é somente, entre muitas aspas, o seu Salvador, mas Ele é o Senhor da sua vida, Ele manda, e o pecado não tem mais domínio sobre você. Seja liberto hoje da prostituição,
do adultério, do roubo, da pornografia, dos vícios, da mentira. Seja liberto dos pecados que te mantêm presos, com quais Satanás conseguiu te paralisar. Seja liberto nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, onde você estiver, pelo poder do nome de Jesus. É tempo de mudança, é tempo de conversão, é tempo de voltar para Deus. O tempo está acabando, a alta velocidade, rapidamente o tempo está acabando. Sabe, ampulheta assim, quando tem muita areia aqui, parece que vai indo devagar, não é? Mas quando vai descendo, vai chegando no finalzinho, parece que passa mais rápido, né? Porque é menor o espaço da areia. É mais ou menos isso que está acontecendo com o tempo, meu querido, minha querida. Eu não sei quanta areia tem, eu sei que está caindo cada vez mais rápido. Não perca tempo, não brinque com a sua salvação, não brinque com a sua eternidade. Seja útil ao Senhor, seja frutífero ao Senhor. As coisas que você tem aqui não vão fazer a menor diferença daqui 50 anos, mas o que você fez para o Senhor fará diferença para a eternidade.